E aí, estão ansiosos para os lançamentos de 2026? Vamos ver o que vai ter de bom. Gente, saiu uma reportagem, uma matéria, na revista 451, uma revista de literatura, e que fala de alguns lançamentos, alguns não, muitos lançamentos de 2026. Eles entraram em contato com várias editoras, perguntando o que vai ser lançado e tal. Então, uma lista bem grande, inclusive tem livros ali que ainda não tem título definido, porque vão sair mais para frente, mais para o meio, para o final de 2026. Para quem se interessar, eu vou deixar o link dessa reportagem nos comentários, mas eu quero falar de lançamentos mais próximos, né? Eu selecionei aqui alguns livros que já estão em pré-venda pelas editoras, porque vão sair logo no começo agora de 2026, janeiro, fevereiro, março, e que, portanto, são livros que já têm capa, já têm o valor, então é mais palpável da gente analisar e ver se vai ter interesse em ler. Então eu estou aqui com o meu computador para ir vendo, né, os livros que eu selecionei. Eu vou deixar o link de todos os livros que estão em pré-venda nos comentários. E aqui desse lado eu vou jogando a capa do livro para vocês verem o que eu estou vendo aqui na tela. Obviamente, são livros que serão lançados, eu não tenho como dizer se são livros bons ou ruins, a não ser os livros que são outras edições, né? Mas os livros inéditos não tem como a gente saber ainda. Mas a gente vai tentar ver se é bom pela sinopse, enfim, pelo autor e coisas do tipo. Eu fiz uma seleção de coisas que me interessam, porque imagina, são centenas e centenas de livros que serão publicados. Se a gente falar de tudo, primeiro, não faz sentido, porque é todo tipo de livro. Né? Tem livro de ficção, de não ficção, tem livro religioso, tem livro de filosofia, tem livro infantil, tem livro de colorir, tem gibi, tem tudo, né? Então a gente tem que fazer uma seleção do que nos interessa, que é o que a gente faz quando a gente escolhe, né? Quais as leituras que a gente vai fazer. É óbvio, a gente não tem como ler tudo que existe no mundo, sobretudo porque a gente tem que ler, para ler tudo, a gente teria que ler tudo que já foi escrito, tudo que está sendo escrito e tudo que será escrito enquanto a gente viver. É uma loucura. Por isso que a gente seleciona. Ou seja, consciente ou inconscientemente, nós fazemos sempre uma curadoria. Né? Não é uma coletânea, eu ia falar errado. Uma curadoria do que a gente lê. Às vezes a gente repassa essa curadoria para alguém. Então a gente repassa essa curadoria para revistas literárias, para influencers de literatura, para youtubers de literatura, para críticos, para pessoas que a gente gosta, confia e recomenda livros, o que é legal. Eu também faço isso. Desde que você confie naquela fonte, é legal você se influenciar e aceitar recomendações. Mas eu acho também importante a gente ter um exercício de fazer a nossa própria curadoria. E a gente tem que em algum momento parar e falar, tá, vamos lá, o que eu quero ler, o que me interessa na literatura. E claro que esse interesse não é fixo, ele é mutável. A gente vai mudando nossos gostos no decorrer da vida, a gente vai mudando conforme a gente lê e descobre coisas novas, mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer esse exercício de refletir sobre o que nos interessa na literatura. Então, sem mais delongas, que já foi muita delonga, vamos à listinha que eu fiz aqui dos livros que serão lançados nesse início de 2026. Fui pegar um café aqui
para a gente ver juntos essa lista. Ó, se tiver tremendo a câmera, é o meu cachorro que resolveu deitar bem na base do tripé. E aí tá, ó lá, ele tá se mexendo e tá tremendo. Mas tudo bem, não vai atrapalhar o vídeo, né? Eu vou começar com um livro da... Primeiro, editora Todavia, uma editora que eu gosto muito, eu acho que tem uma excelente curadoria. E este livro aqui, Uma História da Literatura Brasileira Contemporânea, a narrativa da Regina Dal Castagnet. Ele será lançado no dia 9 de fevereiro, o link aqui nos comentários, e eu achei muito interessante. Primeiro, é um livro enorme, são 608 páginas, isso é um calhamaço mesmo, sobre especificamente literatura brasileira contemporânea. Então, um estudo sobre essas obras. Aqui na descrição está falando que é um panorama abrangente, crítico e acessível da ficção brasileira das últimas décadas. As reflexões aqui presentes, longe de exibirem classificações rígidas e redutoras, mergulham na diversidade ficcional das últimas décadas. A partir da leitura atenta de centenas de narrativas, empreendimento ousado, hein? Centenas de narrativas, Regina Dal Castagnet empreende uma abordagem crítica calcada no dialogismo estabelecido pelos textos entre si e frente ao desafiador momento histórico vivido pelo país. Então, muito interessante a proposta de fazer esse estudo e de sair esse livro. Preço salgado, tá? R$ 189,90, justamente porque tem 600 páginas. Vamos para outro livro da lista, ainda na editora Todavia. Eu não conheço esse autor, mas eu me interessei pela sinopse. É um livro chamado Nossos Amigos do Campo, do autor americano Gary Shteyngart. É um livro grande também, 416 páginas, e a sinopse começa com uma abordagem cômica e sensível da pandemia de 2020, a cargo de um dos mais engenhosos ficcionistas norte-americanos. Não conheço, se alguém aí conhecer, recomendar esse autor, me fala nos comentários de verdade. Mas eu li um pouco sobre o que é a história, assim, do livro e pareceu interessante. Tem, inclusive, aquelas citações de críticas, feitas, e uma do The New York Times que diz o seguinte: as qualidades do romance são abundantes, ele subverte clichês, piedades e lugares comuns, ao mesmo tempo em que observa detalhes marcantes do confinamento. E parece que tem uma escrita assim, irônica, cômica, e eu costumo me interessar por esse tipo de escrita. Terceiro livrinho da nossa lista, talvez seja o único que sai um pouco do campo da literatura, mas porque é um tema que me interessa. Este livro aqui, Animais Belos e Famintos, um convite alegre e inspirador ao veganismo, do Matthew C. Halteman. Também está em pré-venda, ele é da editora Vestígio, 232 páginas. E a sinopse começa: e se tornar-se vegano não fosse um sacrifício, mas uma expansão natural daquilo que você já acredita, que já sente e deseja para si, para o mundo. Eu não sou vegano, eu sou vegetariano vai fazer 20 anos daqui a pouco, uns 18 anos mais ou menos. Essa questão do direito dos animais é uma questão muito importante para mim. Eu acho que a indústria da carne hoje no mundo transforma a vida de bilhões de animais num verdadeiro inferno, num pesadelo. É claro que
eu sei que a sociedade não vai parar de consumir produtos de origem animal do dia para a noite. Eu mesmo consumo, né, como vegetariano, consumo produtos de origem animal, só não como carne. E não é uma coisa fácil fazer essa transição. De qualquer forma, eu acho que é fundamental a gente discutir essa questão. Isso a gente precisa fazer. A gente precisa discutir o direito à vida que os animais têm, o direito à liberdade, o direito de viverem vidas não submetidas à vontade humana. Ou seja, da gente não criar animais que vão nascer, viver confinados e em pouco tempo morrer apenas para nosso consumo. Vai sair em 28 de fevereiro de 2026 um livro sobre veganismo e sobre, enfim, o direito dos animais. Eu imagino que também abarque questões de pesquisas cada vez mais mostram que os animais são seres sencientes. Eles têm direitos, deveriam, né, ter direitos como nós, porque eles também sentem as coisas como nós, eles criam memórias associadas a emoções, portanto tem traumas, tem medos, tem desejos. Óbvio, sobretudo os mamíferos, mas não somente. Então, que bom que está saindo um novo livro sobre isso, porque significa que está tendo demanda, né? A Autêntica está com uma nova proposta, que é uma coleçãozinha, chama Textos Singulares. São livrinhos pequenos, eu tenho um aqui. E aí os rosas são de não ficção e os verdes são de ficção, sempre com a mesma capa. E o outro desta mesma coleção é o Bartleby, O Escrevente, Uma História de Wall Street, do Herman Melville. Esse, no caso, eu já li, eu tenho duas edições aqui. Eu tenho uma da Antofágica, muito legal, e tenho uma da Autêntica também, só que de capa dura. E tem também uma versão muito legal da Ubu, que eu não tenho, mas é uma versão que ela vem colada as páginas, e você tem que ir rasgando ali, tem uma relação com a história, né? E do Bartleby, da sua recusa em trabalhar e tal. Esse livro é um clássico muito curto, do Melville, o mesmo autor do Moby Dick, que ao contrário é muito longo. É uma leitura rápida que vale muito a pena, e depois de você ler esse livro, a frase "eu preferia não" vai ter outro sentido na sua vida. O Bartleby é uma figura, né, um personagem clássico da história da recusa, né, da capacidade de dizer não e de ir até as últimas consequências dessa recusa. Continuando, né, com medo do vídeo ficar muito longo, eu vou acelerar um pouco. Um livro de um autor que eu gosto muito, também muito fácil de encontrar, mas enfim, mais uma ediçãozinha aí do Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu adoro Wells, um dos pioneiros, né, da ficção científica. Eu gosto muito como ele consegue trazer temas profundos, discussões filosóficas, políticas, sociais profundas na ficção científica dele, e sem forçar a barra, né? Aquilo é discutido de uma forma muito natural, com a história avançando, histórias sempre cheias de ação e tal. Para quem não conhece, ele é o escritor do Guerra dos Mundos, por exemplo, né? A Máquina do Tempo. O Homem Invisível, inclusive, eu tenho uma ediçãozinha aqui da Zahar, se eu não me engano, um livrinho de bolso. Mas agora vai sair essa da Autêntica. Aí temos uma obviedade, né? O Thomas Mann, esse ano, se torna... Como se diz? Nossa, me fugiu a palavra agora. Domínio público, seguindo as regras do Brasil. 70 anos após a morte do autor, a obra vira domínio público. E é o caso de Thomas Mann. A Companhia das Letras já tinha os direitos dos livros dele, já tem várias edições de capa dura muito legais, e agora vai sair uma edição de bolso pela Penguin
da Montanha Mágica, que vai ser assim, uma edição de bolso que não cabe no bolso, obviamente, porque são 1.160 páginas. A Penguin Companhia já tem outros livros assim, né, que são de bolso pelo tamanho, mas são bem grossos, tipo Ulisses, do James Joyce. Saiu recentemente o Ficção Completa do Lovecraft, que é um box. Tem o box da Ilíada e de Odisseia. Eu não entendi se a Montanha Mágica vai ser um livro único, eu acho que sim. Mas vão ser mais de 1.000 páginas. Confesso que eu não vou encarar essa leitura nesse momento. Nunca li Thomas Mann. Mas talvez leia mais para o final do ano. Não sei, vamos ver. A Alfaguara vai lançar um novo livro. Não sei se é novo. Eu acho que não é o mais novo dele, mas é novo no Brasil, né? Que é O Adversário, do Emmanuel Carrere. Ele bombou, né, um tempo atrás com aquele livrinho Yoga. Eu li, confesso que eu não achei tudo isso. Tem temas interessantes. Eu gosto muito da escrita do Carrere. Ela é uma escrita simples, muito uma espécie de memória, né? Ele usa muito dessa autoficção de coisas que acontecem com ele. Inclusive, ele foi processado pela ex-mulher para que ele parasse de usar coisas dela nos livros dele. Então tem toda essa relação da realidade com a ficção no Carrere que me interessa, que eu acho interessante. Mas Yoga eu acho que ele foi um pouco supervalorizado. Eu quero ler outros livros dele para entender também como que é essa escrita do Carrere. Inclusive porque eu vi pessoas falando que o Yoga não era o melhor dos livros dele. Então vai sair esse O Adversário, na sinopse, um livro essencial na obra de Emmanuel Carrere, uma investigação de um crime brutal à altura de clássicos como A Sangue Frio, de Truman Capote. O The Guardian vai dizer: uma obra sobre um dos assassinos mais infames da França, escrita com profundidade investigativa e a empatia de um romance. Ou seja, o Carrere faz isso, né? Ele pega um fato real que aconteceu com ele, o que aconteceu, né, na sociedade, todo mundo está sabendo, e vai destrinchando aquilo e escrevendo um pouco na forma de um romance. Que mais? Aqui temos Pat Smith. Não conheço nada dela, além do que se ouve falar, que se ouve muito falar. E nesse livro que chama Pão dos Anjos, a história da minha vida. Então me parece ser, enfim, quase que uma autobiografia, né? Mas a Pat Smith percorrendo aí essa memória dela e reelaborando a memória dela através da escrita de um romance. A sinopse diz: da infância humilde à consagração artística, das descobertas da poesia ao punk dos anos 1970 e a gênese de clássicos como Horses. A trajetória íntima e criativa de uma das artistas mais influentes de nosso tempo. Não conheço. Se alguém recomendar aí a leitura, me fala aqui nos comentários. O próximo aqui da nossa lista é também daquela coleçãozinha da Penguin com a Companhia das Letras. Já devem ter visto, né? Tipo esse livrinho aqui, que tem todos a mesma capa, azulzinho, que são alguns pensadores, né? Livros clássicos de não ficção. E esse ano vai sair mais um, previsão 19 de fevereiro, um livrinho curto de 88 páginas, que é A Vontade de Crer e o Sentimento de Racionalidade. Esses dois textinhos do William James. Considerado o pai da psicologia, o filósofo William James vem sendo redescoberto mundo afora pela sua visão única de questões complexas, como a experiência mística e religiosa, e pelo pioneirismo de seu pensamento no movimento pragmático. Contra o dogmatismo científico e o ceticismo absoluto, James defende o direito de acreditar e de agir, mesmo sem provas definitivas. Interessante. Nunca li nada do William James, mas sempre essa coleção Grandes Ideias, né?
sempre traz textos muito bons. Eu tenho alguns livrinhos aqui, também são livros pequenos, simples, então barateia, facilita da gente ter. E olha só, mais uma edição dos Irmãos Karamazov, ou Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, um clássico absoluto. E veja, eu nunca li. Faço essa minha culpa, me julguem, me critiquem. Eu tenho aqui um livro muito bonito, capa dura, do Clube de Literatura Clássica, mas ainda não li. E é isso. Mais legal que tem uma edição de bolso também, né? Vai ser uma senhora edição, né? 1.352 páginas. Vai sair dia 3 de fevereiro. Só que, ó, R$99. Um pouco caro por ser um livro de bolso, né? Que não cabe no bolso, nesse caso. Mas provavelmente vai ficar mais barato com o tempo e é uma opção acessível para quem quer ler o Dostoiévski numa tradução confiável, né? Porque esses livrinhos da Penguin Companhia são sempre excelentes traduções e normalmente também tem ótimas introduções à obra, né? Os últimos, estamos chegando no final. Temos aqui Natalia Ginzburg, As Vozes da Noite. O que eu tenho a dizer sobre Natalia Ginzburg? Nada. Não conheço, mas eu vejo tanta gente falando, tantas fotos desses livros, que de alguma forma eu me sinto íntimo da Natalia Ginzburg. Aqui a sinopse diz: por meio da memória, Natalia Ginzburg se aproxima das cores e dos sons da sua infância e juventude. Escrito quando ela vivia em Londres e publicado em 1961, a lembrança aqui é o motor de um romance repleto de solidões, encontros e despedidas. Parece ser muito bom, né? Eu nunca li. Se vocês recomendam, deixem nos comentários. Falam, ó, para tudo que você está fazendo, lê Natalia Ginzburg. Esse eu acho que é o que eu mais me interessei de toda essa lista. Um livro que se chama O Escorpião Encalacrado, a Poética da Destruição, em Julio Cortázar. É uma nova edição desse livro, com 344 páginas, do pesquisador Davi Arrigucci Jr., uma interpretação exemplar da obra do escritor argentino Julio Cortázar. Enquanto deslinda as linhas mestras da ficção cortázariana, Arrigucci investiga questões colocadas pela melhor literatura contemporânea. Nova edição de uma das obras máximas do ensaísmo brasileiro. Eu adoro ensaios ligados à literatura. Este é um livro que eu estou muito curioso para ler, porque eu adoro a obra do Julio Cortázar. Eu tenho aqui um box da Companhia das Letras, que são todos os contos, todos, são 2 livros desse tamanho. Tenho também, claro, o Jogo da Amarelinha, e me interesso muito por ensaio, eu adoro ensaios, sobretudo ensaios sobre literatura, e um livro... O próprio Julio Cortázar falou sobre esse livro. É um livro maravilhoso. Então, é uma análise muito profunda sobre a obra do Cortázar e que está saindo numa nova edição agora em janeiro de 2026 pela Companhia das Letras. Isso aqui é maravilhoso. Esse eu vou comprar e eu vou ler e vai passar na frente. Então, estou aguardando aí ansiosamente o dia 20 de janeiro de 2026. E, por fim, para finalizar, são 3 livros que a editora 34 anunciou como os primeiros lançamentos da editora em 2026. E eu achei os 3 interessantes. O primeiro é da Julieta Correa, Porque São Tão Lindos os Cavalos. 280 páginas, vai sair já no dia 12 de janeiro.
A sinopse diz: publicado na Argentina em 2024, o primeiro livro de Julieta Correa nasce na convergência entre memória e romance, fato médico e ficção literária, perda e presença, luto e humor, entre os diários da mãe e as anotações da filha. Primeiro, eu achei o nome muito interessante, né? Por que são tão lindos os cavalos? Concordo, inclusive. E também essa mistura aí de memória, de ficção, enfim, é algo que interessa. Então veremos este inédito aí da Julieta Correa no Brasil. O outro livro é do John Berger, que além de um ensaísta, que tem, por exemplo, aquele livrinho muito bacana, chama Modos de Ver, da editora Fósforo, se não me engano, ele também é romancista e a editora 34 vai publicar O Toldo Vermelho de Bolonha. Livro curto, 112 páginas, vai sair também agora no dia 12. Crítico de arte inglês, conhecido por um sem número de ensaios e livros como Modos de Ver, John Berger dedicou-se com igual brilhantismo à ficção. Inclusive ganhou o Booker Prize de 1972. O Toldo Vermelho de Bolonha foi publicado em 2007. Parte da sequência de livros breves e inclassificáveis que publicou nos últimos anos de vida. Interessante até por ser, né, um ensaísta que também escrevia romance, que no final da vida passou a escrever esses livros curtos de ficção. Me interessei. Vai sair também agora em janeiro pela editora 34. E por último, eles anunciaram também um livro chamado Recapitulações, da Maria Valéria Rezende, que tem até uma capa muito curiosa, né? Porque é uma capa que é uma junção de capas. É curiosa essa capa. E diz aqui, você vê como esse livro é interessante, partindo da obra de autores como Machado de Assis, Drummond, Saramago, Cortázar, Kafka e Maupassant, os breves contos de recapitulações atualizam narrativas conhecidas e propõem novos desfechos para histórias consagradas. A premiada escritora Maria Valéria Rezende brinca aqui com a ideia de originalidade e faz de sua prosa território de contínuo diálogo com outras literaturas. Me pareceu muito interessante, arriscado também, né? Você, digamos assim, reescrever histórias já conhecidas, mas me pareceu muito ousado e interessante. Me lembrou um pouco o personagem do Pierre Menard, né? Do Jorge Luis Borges, que tem essa coisa dele reescreve o Dom Quixote, né? É um dos contos mais interessantes do mundo, da história humana. Eu adoro esse conto do Borges. Todos os contos daquele livrinho Ficções são maravilhosos, né? Então eu fechei essa listinha que eu fiz, como vocês perceberam com o meu entusiasmo, né? O que mais me interessou foi, sem dúvida, O Escorpião Encalacrado, que vai analisar a obra do Cortázar. Estou com muita vontade de ler esse livro. O Adversário, do Emmanuel Carrère, também é um livro que eu quero ler. E esse da editora 34, do Berger, O Toldo Vermelho de Bolonha. Eu diria que são os três que eu mais tenho vontade de ler nessa lista e que talvez eu, dependendo do preço aí, né, que eles vão sair, muitos já dá para comprar na pré-venda e assim que ser lançado eles já te entregam. Mas normalmente é um valor um pouco mais salgado, então talvez eu espere um pouquinho para ver se abaixa um pouco o preço. Mas eu tenho interesse em ler, sobretudo, esses 3 livros. O que você achou dessa lista? Acho interessante? Tem algum livro que você está sabendo que vai lançar agora, no início de 2026, que não está na lista e deveria estar? Conta aí nos comentários. Acabou o café. Curte, compartilha e, sobretudo, se inscreva no canal. Né, o algoritmo, às vezes, é muito cruel com quem cria conteúdo aqui.
E aí ter inscritos é bom, porque a gente consegue saber que os vídeos vão chegar em quem se interessa. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.